São 7h32. O governo federal recebe mais pressões para adotar medidas de proteção aos brasileiros que ficaram sem o auxílio emergencial. Agora, a pressão, o apelo, sai dos secretários da Fazenda de 18 estados. Com mais informações, Sátiro Salles. Passado quase um mês do fim do auxílio emergencial, crescem as pressões para o governo federal sinalizar com medidas de proteção aos desempregados e às pessoas que ficaram sem a renda do trabalho informal. A semana começa com um novo ciclo de pressão. E sobre a mesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, está uma carta assinada pelos secretários da Fazenda de 18 estados, endereçada ao Congresso Nacional, com um pedido de medidas urgentes contra a segunda onda do Covid-19 no Brasil. Uma das iniciativas defendidas neste documento é a prorrogação do auxílio emergencial. A secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, assina o documento ao lado de secretários de outros 17 estados. Os secretários também pedem a prorrogação do estado de calamidade pública e do orçamento de guerra por mais 6 meses, que perderam a vigência em 31 de dezembro de 2020. Estas medidas dispensam uma série de regras orçamentárias e facilitam o aumento dos gastos públicos. Há poucos dias da retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, o governo federal vem negando a intenção de prorrogar o auxílio emergencial, o estado de calamidade e orçamento de guerra diante da crise nas contas públicas. As medidas que mexem com estes temas precisam passar pela Câmara e pelo Senado. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma das assinaturas nesse documento, como disse o Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, é da secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, que hoje cumpre a agenda na cidade de Sobral, região norte do Ceará. Essa pressão faz parte de um movimento deflagrado nos bastidores da Câmara Federal e do Senado e que tem também o apoio de lideranças empresariais e de diferentes entidades sociais que sentem a necessidade do governo federal deixar o guarda-chuva aberto para proteger milhões de brasileiros que, sem o auxílio emergencial, passam a enfrentar dias difíceis e, para muitos, Beto Almeida, sem sequer ter direito a uma alimentação diária. Essa pressão, Luzenor, dos secretários de Fazenda dos estados de todo o país, ela recai principalmente sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque, na realidade, o próprio ministro da Economia já disse que isso teria uma complicação em relação à prorrogação do auxílio emergencial por conta da questão fiscal, de onde tirar os recursos sem que haja sem que o teto fiscal seja furado. Lógico, a pressão é grande, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já sente essa pressão e eu não tenho a menor dúvida de que esse detalhezinho aí vai acontecer. Por uma questão não só de natureza técnica, porque se você olhar em todas as avaliações feitas por economistas, analistas de finanças, eles dizem que, de fato, pelo lado econômico, o auxílio emergencial se torna quase que obrigatório nessa fase em que a pandemia não foi embora, que os empregos continuam raros e, principalmente, as pessoas estão precisando de uma mão amiga do governo federal. E aí o que acontece? Vai ter que, de fato, discutir isso no Congresso. Já tem, inclusive, um projeto que deu entrada lá na casa, na Câmara dos Deputados, foi protocolado, só que lá, Duzedor, está propondo o auxílio emergencial de R$ 600. Difícil imaginar que o governo, mesmo que prorrogue, mantenha esse valor de R$ 600. Uma das medidas do governo federal pode ser a antecipação para os segurados do INSS do 13º salário. Seria uma iniciativa para diminuir ou para estimular ainda mais a economia. Os aposentados também esperam, além da antecipação do 13º, a inclusão na fila de prioridades para a vacinação, como conta o Carlos Silva. As entidades que congregam aposentados e pensionistas do INSS em todo o Brasil tiveram uma data diferente nesse domingo, dia 24 de janeiro, dedicado ao Dia Nacional do Aposentado. Diferente de outras comemorações com ações presenciais, neste ano, o quadro de pandemia da Covid-19 deixou todos em casa, mas muita gente na movimentação das redes sociais para expor 2 desejos e sonhos:
a antecipação do 13º salário e a inclusão dos aposentados na fase prioritária da vacinação contra a Covid-19. A possibilidade do 13º chegar mais cedo está na agenda do governo federal e a medida seria adotada para injetar também dinheiro na economia, uma vez que, com o fim do auxílio emergencial, o impacto no comércio será sentido a partir da primeira semana de fevereiro, gerando assim instabilidade e ameaça de demissões. Idosos já começaram a ser imunizados, mas o grande contingente de aposentados que moram com familiares ainda não tem data para receber a primeira dose da vacina. A demora na imunização gera preocupação e o Sindicato Nacional dos Aposentados, o Sindinap, entrou na justiça para cobrar a instituição de um calendário de vacinação. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Daqui a pouco, o jornalista Carlos Alberto Alencar tem informação sobre um projeto que está em estudo pelo governo federal, que é a antecipação para milhões de brasileiros de um novo saque emergencial do FGTS. São 7h39, em meio à crise na saúde e ao fim do auxílio emergencial, presidente Jair Bolsonaro sente brusca queda de popularidade. Sátiro Salles. O fim do auxílio emergencial e a crise na saúde com a falta de oxigênio no estado do Amazonas, além das declarações que desestimulam a vacinação da população e também as dificuldades do governo brasileiro nas negociações com a China e a Índia para a chegada do imunizante contra a Covid-19, fizeram aumentar a rejeição do presidente Jair Bolsonaro. O retrato dessa nova realidade política para o governo está nos números de uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta última sexta-feira. A pesquisa, realizada nos dias 20 e 21, apontam que 40% dos brasileiros classificam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. O índice representa 8 pontos a mais do que um levantamento realizado no mês de dezembro. Outros 31% dos entrevistados avaliam a gestão do presidente como ótima ou boa. Em dezembro, este percentual era de 37%. Os números mostram que essa é a maior queda dos índices de aprovação do governo desde a posse de Bolsonaro no dia 1º de janeiro de 2019. O levantamento revela ainda que o governo Bolsonaro é avaliado como regular por 26% dos entrevistados. O Instituto Datafolha ouviu por telefone 2.030 pessoas em todo o Brasil. A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em junho de 2020, no ápice da crise sanitária, a rejeição do governo federal chegou a 44%, mas a popularidade foi aos poucos sendo recuperada com a boa repercussão sobre o auxílio emergencial, que beneficiou 62 milhões de pessoas. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Segundo ainda essa pesquisa do Instituto Datafolha, jornalista Beto Almeida, a demora do governo federal em agir para adquirir a vacina contra a Covid-19 contribuiu para nacionalizar o nome do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que surge como uma das opções ao Palácio do Planalto em 2022 e fez o presidente Jair Bolsonaro perder pontos na avaliação dos brasileiros sobre o papel a ser cumprido pelo chefe da nação para diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 em todo o Brasil. Os números mostram que, para 46% dos brasileiros, João Dória faz mais pelo combate à Covid-19 do que o presidente Jair Bolsonaro. São números que aí fazem o governo reavaliar a agenda política. Exato, faz reavaliar, mas mostra claramente aí o seguinte, que nos locais, nos estados, onde o presidente Bolsonaro tem a maioria de apoiadores, essa avaliação ela é mais relativizada, ou seja, na realidade ele continua liderando naqueles estados onde ele tradicionalmente já vinha com aquela maioria de eleitores a ele. Significa dizer o seguinte, resumindo, que o presidente Bolsonaro
continua com um foco considerável de resistência em relação, não é resistência, de pessoas que já eram favoráveis a ele, entendendo que e dando apoio às ações do governo. Politicamente, claro, isso trouxe desgaste. Mostra aqui pela pesquisa que as pessoas entendem que o governo de João Dória foi mais atuante, mais eficaz que Bolsonaro e seu governo no combate à Covid. No entanto, para aqueles que já eram bolsonaristas, isso pouco alterou. É esse o quadro, Zenô, que faz com que, politicamente, muitos hoje resistam à ideia tentadora de tentar o impeachment do presidente. Dizem que não há ainda condições para isso no Brasil e que também não há necessidade de impeachment, comparando os casos que ocorreram lá atrás com o Fernando Collor de Mello e também o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. De fato, são casos completamente diferentes, mas claramente mostra uma luz amarela para o governo Bolsonaro. E dizendo o seguinte: ou ele muda e avança, ou poderá enfrentar alguns problemas e não deverá custar muito. De acordo com o Instituto Datafolha, para 46% dos brasileiros, João Dória fez muito mais contra a pandemia do que o presidente Jair Bolsonaro. Entre os entrevistados, 28% consideram que Bolsonaro é o político mais empenhado nas ações de combate à Covid do que o governador de São Paulo, João Dória. Segundo ainda o Datafolha, 13% dos entrevistados não souberam identificar quem mais trabalhou pela imunização. 11% responderam nenhum deles e para 2% dos brasileiros, ambos atuaram para combater a crise sanitária. E olha nos essa, remete, viu, jornalista Beto Almeida, a origem, né? O governador de São Paulo, João Dória, a partir do mês de agosto, do mês de setembro do ano passado, começou a negociar com a China, com o laboratório Sinovac, que produz a Coronavac, a vacina que hoje está no Instituto Butantan de São Paulo, enquanto naquele momento o governo federal batia cabeça e manifestava oposição a qualquer vacina que não gerasse segurança para quem fosse imunizado, né? E o certo é que toda essa situação se refletiu na percepção pelos brasileiros sobre quem está mais empenhado ou não na corrida pela proteção às pessoas que sofrem ou que poderão vir a sofrer com a Covid-19. Olha só, Luciano. A atuação do presidente Jair Bolsonaro frente à crise de saúde é bem avaliada entre dois grupos, os que têm de 45 a 49 anos e os mais ricos. São os que consideram que Bolsonaro tem um bom desempenho frente à crise. No entanto, olha só, em ambos os casos, 33% avaliam como ótima e boa atuação do presidente. Já quem tem curso superior, 57% dos que têm curso superior, é quem mais diz que a gestão da crise de saúde de Bolsonaro é ruim ou péssima. Exime Bolsonaro de qualquer culpa pelas mortes em relação à pandemia, 75% daqueles que não temem o vírus. Ou seja, quem não teme o vírus, no caso 75% dele, exime o presidente Bolsonaro de qualquer culpa. Qual o quantitativo, qual o percentual dos que não temem o coronavírus? 75%. São 7 horas e 46 minutos, final da nossa conversa aqui. Dos que, olha só, 75% dos que não temem o vírus. Entre os 75% dos que não cumprem o vírus, esses eximem Bolsonaro de que não tem qualquer culpa em relação ao vírus.